Conta essa história aí, brother. Epidemia de gente dançando. Vamos lá. Tem um estilo de música que você gosta muito de dançar? Nunca dancei, mas adoro o estilo cubano. Papo reto? Ovo. Gostei. Muita música cubana. Começou bem o episódio. Ouvo muita música cubana. E não foi piada, tá? Não foi. Eu sei. Não, mas eu escuto muita música. Não, adoro. Tu se amarra? Adoro, escuto. Se Essa tu- semana eu tava escutando, tipo assim. Se tu encontrar uma pessoa que se amarra nesse estilo de dança, tu ia pra noitada pra dançar? Tenho muita vergonha, né? É muita exposição, cara. Mas eu acho que eu faria se eu tivesse, não sei, eu acho que eu faria se eu me sentisse confortável a aula de dança cubana. Eu acho muito. Caralho. Num ambiente- Eu gostei. Essa música é foda. Ela decidiu. Oi! Eu com a Entendi, calça entendi. branca, camisa floral. Cara, eu dava todo o dinheiro do mundo pra ver essa cena, cara. Todo o dinheiro. É muito foda. Tu não ia curtir? A dançadinha é muita exposição pra mim. Prefiro falar das coisas mais profundas e terríveis que estão dentro do meu peito do que dar um passinho. Ou ironicamente, né? Que tem esse segredo. Não. Não. Tem que dançar. Não, o ironicamente, igual você agora, eu danço. Entendeu? Aham. Com arminha e tudo, assim. Mas modéstia à parte, eu dançaria bem. Eu passei de qualquer coisa também? Passinho de qualquer coisa como mesmo? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer passinho coisa, do qualquer coisa. O passinho de qualquer coisa. Entendi, É pra entendi. fazer qualquer coisa. Entendi, beleza. Essa- Esse eu super dançaria. Hoje, agora. Mas, real, tentar dançar bem e me divertir dançando é uma exposição muito grande. Infelizmente. A festa do História pros Brothers vai ser só de música cubana. Vai ter festa de Big Brother? Eu demorei. Ué, peraí. Vai ter. Entendi, beleza. Setembro. Entendi, Alexandre. 11 de setembro. Aconteceu um negócio aí. Que coisa nada a ver, né? Mas enfim, Alexandre Nick, depois a gente fala da nossa festa no dia 11 de setembro, eu quero falar com você sobre uma epidemia que aconteceu lá na França. E lá na França, especificamente em Estrasburgo, o nome dessa cidade fica no norte da França, há 500 anos atrás, houve uma epidemia de dança. É difícil de acreditar, né? Então, não. Aparentemente rolou. Não, mas é difícil de acreditar. Beleza, é difícil de acreditar, concordo. Com muita dificuldade. Beleza. Ela vai acontecer durante o verão de 1518, em Estrasburgo, no norte. Na verdade, não é nem norte, é no nordeste da França. O que aconteceu, Alexandre Níquel? Essa regiãozinha, essa cidadezinha, ela teve uma galera que começou a dançar pela noite, seguindo pela manhã, sem nenhum intervalo, fazendo com que alguns dançassem até exaustão e morte. Dançar até a morte é pesado. Sabe o que eu não gosto de dança? E aí eu vou ser muito polêmico. Eu não entendo muito carnaval, velho. Como assim? Eu não entendo as pessoas dançando carnaval. Na verdade, eu não entendo muito bem. Eu acho que o carnaval não tem meio que uma dança. Não, Tipo assim, o bloquinho, as pessoas vão atrás do bloquinho assim. isso aí eu entendo. Eu não. Não, eu vou tá curtindo, se divertindo, tomando cerveja, conversando. Entendeu? Não é. A dança ela é um background pro que tá acontecendo em cima. Agora, a festividade mesmo lá, Sapucaí mesmo, assim, aí é outra parada. Mas não é isso que as pessoas fazem, né? É só os carnavalescos. Quanto tu cobraria pra desfile? Seu cara que vai desfilar em cima do carro de. Em cima do Em carro? cima. Ah, mas Aquelas aí... roupas foda! Então, mas aí eu acho que, tipo assim, Porque o segurando Vitor. aquele bagulho pra Mas cair. aí eu acho que rolaria pro irônico. Entendeu? Pra Ah. dança irônica. Tipo, ó, o Vitor é maluco, entendeu? Uhum. Não ia ser tipo assim, cara, o Vitor dança muito bem. Não seria essa a reação da rapaziada, minha reação. Então eu acho que ia pra essa parada. Mas eu dançaria se um dia a grande Portela. Qual é? Tu tem uma escola de Não, samba? Beija-Flor, que é do Vasco, pô. Beija-Flor e o Vasco é assim. Mas o Beija-Flor só perde também, igual o Vasco. Mas, de qualquer forma, se a Beija-Flor me convidar, fica aí o convite, Beija-Flor. Eu aceito, feliz demais. É divertido, cultura popular, parada maneira. Uma coisa local, sabe? Essa coisa que a gente fala tanto de... Bem Brasil, né? Não, mas papo reto, é uma parada de cultura local muito forte. E aí estreita laços culturais regionais importantes. que eu acho. Portela. Tu é Portela. Não, Beija-Flor. Beija-Flor. Portela, eu falei, não, porque sempre o pessoal cita Portela. Bem, Alexandre, mas eu não quero falar disso. Não quero falar de carnaval. 9,5.
Eu quero ser esse cara. Você quer ser esse cara? Entendi, perfeito. Bem, Alexandre, ignorando aqui o seu momento doidinho, eu quero falar com você sobre quando rolou essa epidemia e, na verdade, foi um relato de um cara chamado Paracelso. Cara, por incrível que pareça, quando eu vi o nome Paracelso, eu falei, o Nick vai rir disso. É isso que ele gosta. Por algum motivo, tá aqui. O ouro do Níquel tá aqui. Paracelso. Paracelso! O tempo todo, né? Ele é um físico suíço que viveu na Alemanha durante o período renascentista e tal. E ele começou a falar que, tipo, as danças começaram num período de mudança, de crises econômicas drásticas lá. Tá ligado? Começou a ficar difícil de... Faltou dinheiro, vão dançar. Faltou comida, principalmente, né? Porque foram problemas meteorológicos e essas mudanças meteorológicas fizeram com que a colheita fosse muito ruim e uma galera passasse fome. Muita gente. E isso fez com que em um como dia... dá pra ser feliz com um pouco, Vitor? O pessoal ficou dançando. Acho que você não tá entendendo que a dança foi um problema, cara. Acho que a dança não é um lance legal. Não foi uma grande vontade de dançar e não ter a vergonha de ser feliz. Não foi isso. Dinheiro não traz felicidade, Vitor. Entendi, Alexandre. Obrigado por esse lembrete. Frase boa, hein? Você que inventou, né? Bem, Alexandre, no dia de julho, onde fazia muito calor no verão europeu, que pra eles, né? Pra eles qualquer calor é muito, né? Uma mulher chamada Frau Trofea, o nome dessa mulher, a Frau Trofea, ela vai lá pro centro de uma praça em Estrasburgo, num calor do caralho, todo mundo passando fome, e começa a dançar. Bomba! Infelizmente, Níquel, eu não faço ideia de como era a dança dela. Isso é triste. Não Ando na prancha. Não, eu não sei qual que é a dança. Infelizmente, eu acho que a gente perde aí um traço cultural. Me segura, que eu tô me mexendo. Me segura. Entendi. Me segura. Essa dança aqui, tá louco. Dançador, me segura. Ai, cara, o TikTokzinho agora ia voar, velho. Eu queria estar nessa festa aí. Bem, então não é uma festa, é uma doença. Mas você não tá entendendo até agora que ninguém tá feliz com o que tá acontecendo. Só eu tô gostando. Só você. Bem, e de qualquer forma, ela começou a dançar, não sabemos como, mas foi muito bizarro, e as pessoas começaram a chegar perto dela e falar, que porra é essa? E a mulher lá só no passinho, tá ligado? Agora no TikTok pra caralho, dançando muito. E todo mundo passando fome, muito calor, todo mundo no meio da praça olhando. E aí, o mais estranho é que ela dançava e ficou uma semana dançando ininterruptamente. Ela parava quando ficava exaurida, de exaustão, caía no chão. E aí depois de algumas horas, ela levantava e voltava a dançar. Uma clubber. Tipo uma clubber. E aí ela ignorava machucados, ignorava vergonha, fome, tudo, e continuava dançando. E ela, inclusive, depois de uma semana, a pessoa falou, cara, se pá, é melhor tirar ela daqui, que não sei se tá fazendo tão bem pra ela. E aí, quando tentaram tirar ela da praça, ela já havia falecido. E o problema é que, nessa uma semana, outras pessoas se juntaram à Trofea, a essa mulher. Outras pessoas foram se juntando, até que em uma semana, 34 pessoas estavam dançando ao lado dela. Era um flash mob medieval, pô. Com morte. E flash fome. Flash morte. Justamente. E aí, em um mês, 400 pessoas estavam dançando na praça. Porra, velho. E tu vendo problema nisso? Pois é. O mais estranho, Níquel, é que nada fazia as pessoas pararem de dançar. Elas entravam numa espécie de transe e só ficavam no ponto, tá ligado? O tempo todo dançando ininterruptamente. E o jornal da época disse que uma média, acredite se quiser, de 15 pessoas morriam por dia naquele lugar. 15 pessoas morrendo pela dança? Diariamente morrendo, 15. Isso aí é demônio. O demônio da dança? Demônio da dança. Que é o nome do meu grupo de dançarinos. Que encarnou no algoritmo do TikTok. Entendi. Demônio digital. Entendi, perfeito. Bem, Alexandre Níquel, as fontes, é importante deixar claro. Me cagar de medo vendo isso aí, velho. Se o seu braço desse uma tremidinha, você... Se eu descobrisse que isso tá acontecendo em um lugar e eu visse, eu ia me cagar de medo. Por quê? Imagina, morrendo tanta gente por dia dançando, tu não sabe por que tá acontecendo, tu não sabe se pode olhar nos olhos das pessoas, pegar o mesmo ar, como é que tu vai se infectar com essa parada, e provavelmente a pessoa ficar louca. Perdi o trânsito. Não quero ficar louco. Não quer? Não quero. Opinião polêmica. Bem, de qualquer forma, essa nossa queridinha, essa mulher que começou a fazer tudo isso, ela foi apenas a primeira, mas
epidemias. Essa epidemia ela foi crescendo de tal maneira que 400 pessoas dançavam nessa praça, 15 pessoas morriam por dia, mas esses números são questionáveis. Né? É importante deixar claro que a gente conheceu essa história por um brother chamado John Waller, que ele escreveu, só que ele escreveu algumas décadas depois do fato ter acontecido. Só que assim, não há ninguém discordando do que aconteceu. Uhum. Rolou só os números. Rolou, os números são questionáveis. Talvez seja verdade, né? Mas de qualquer forma, a mortalidade rolou, pessoas morreram de tanto dançar. E as pessoas incontrolavelmente dançavam nessa praça. Por dias. Mas, Níquel, antes de eu continuar aqui, você acha que esse caso é um caso clássico de doideira com maluquice? Eu não sei o que é. Mas você acha que é possível um dia explicar? Claro. Você acha que, tipo, um dia 100% do nosso cérebro vai ser escaneado? Não precisa ser escaneado, não precisa ser isso, mas certamente tem teorias, né? Tem milhões. Então. Não. Eu não tô falando desse Deus. caso em específico. Não, calma. Não tô falando desse caso específico. Tô falando... Esse caso é um caso de doideira com maluquice que o cérebro humano pode ir pra cá do caralho. Tá. Você acha que a gente vai ter 100% de conhecimento sobre o nosso cérebro um dia? Porque existe uma discussão muito interessante sobre esse assunto. Tipo, se um dia alguém pegar o teu cérebro e... Imagina um parque de diversões ali dentro. E imagina alguém pega o seu cérebro, copia cada célula, cada molécula. E... O bagulho estraga a máquina. E reproduz. É você de novo? Não, Xandão tem o som. Mas com as mesmas memórias? Não, mas não é o Xandão. Entendeu? Mas e aí? Não, se for igual... Sim, materialmente idêntico. Idêntico. 100% de cada... O foda é tu descobrir que tu é a cópia, né? Não, mas minha pergunta não é essa. Não, meu medo é esse. Entendi. Tem um episódio de Black Mirror que fala disso, muito foda. Enfim, não vou te dar spoiler. Mas o lance é... Se é a coisa. Se eu copiar 100% dessa cabeçola, 100%. Uhum. Tipo, cada imprint, cada pegada que tem ali de memória, eletrodo... tudo. Não é memória, que eu não sei se é memória. Entendeu? Então tu não sabe. Não, eu tô falando... Eu tô falando materialmente, cara. Não é mesmo. Não é. Não, porque não tá as memórias. Mas onde que tá a memória? Lá dentro. A memória tá aqui, ó. Pega uma faca aí, por favor. Não, sério, entendeu? Tipo, onde que tá a memória? Tá aqui, cara. Tá bom, então, e se eu copiar isso tudo que tá aí? Não tá aqui desse jeito que tu copiar, tu tem que copiar direito. É que tu não copiou lá atrás. É insuportável trabalhar com você. É muito e tu difícil. acha que tu tá certo, então. Não, Se tu copiou 100%, tá a memória lá. Sim, mas material, fisicamente, tá lá. Sim, porque eu acho que a memória deve ser um monte de coisa química, elétrica. Essa que é a minha pergunta desde o começo. Então você acha que dá? E aí, vamos supor que reproduziu. Não, acho que vai chegar um momento que vai dar, se a gente continuar evoluindo tecnologicamente. Tu acha que vai? Eu acho que... Não, talvez a gente morra antes. A humanidade acabe antes. Entendi. Isso. Sim, beleza. Com a invenção do VAR. Tá destruído aí. Seu cabelo tá todo bagunçado, cara. É que eu fui te mostrar a minha memória. É que tu não viu daqui. Entendi. A luz tá de cima. Mas eu... É aqui que eu guardo elas. Mas tem um lance de ter um pendrive na cabeça, com essas paradas do Elon Musk que tá fazendo, de ativar a memória. Mas, a tua pergunta é, se copiar, se eu acho que vai acontecer, eu acho que sim. Acho que antes vai vir a transferência de memória. Tipo, Corra? Aquele filme? Eu acho de consciência? Eu acho isso aí em 4 anos aí. Não, acho isso aí vai virar. Tá vindo bem. Uma máquina que escaneia. Foi exatamente essa pergunta que eu fiz, cara. A cabeça. Não, tu fez. Eu tô falando uma máquina que copia. Beleza. A minha só escaneia. E ela imprime em preto e branco. É mais barato. Não tem Wi-Fi. É muito difícil trabalhar contigo, cara. A minha máquina, ela escaneia. Cara, escaneia o cérebro e... Ela faz aqueles plásticos a vácuo também. Ela tem 4 lados a minha máquina. Aqui abre garrafa. Aqui abre garrafa, aqui escaneia, aqui faz a vaga, aqui corta a unha. Entendi. Não, escaneia e reproduz. Tá. Bem diferente do que eu falei. Não copia.
copiar, eu acho impossível, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Beleza. Mano, o que você tem que fazer, cara? Mas Eu quero ir embora. Eu tô percebendo. Mas calma, agora que as coisas começam a amplificar aqui o nível do absurdo que ocorreu. Os médicos e os astrônomos da época, astrônomos nessa época, meu filho. Astrônomo eram o médico das estrelas, né? Eles, coitado, eles eram tipo, é porque a astronomia, como ciência, parada assim, durante muito tempo misturava astrologia junto, sabe? Era uma parada diferente. Mas eles concluíram que a epidemia era uma doença natural causada por sangue quente. Sangue quente. Tinha que estar frio o sangue. Então, na verdade, eles sugeriram outra coisa. Ou era febre, né? Ó, o argumento deles é o seguinte: sabe como é que você resolve? Eles falaram: você vai sugerir para as pessoas que elas continuem dançando mais até a doença ir embora. É sério. Dança mais, tem que botar pra fora. Isso, vai mais, Jojo, vai dançando. Às vezes tá certo. Vezes tá certo, às vezes tá com o negócio, tem que... É que nem nessas manifestações que botaram fogo nos lugares, vários prefeitos lá e governadores de lugares dos Estados Unidos falaram: deixa pra botar fogo e saquear tudo, porque daí foi pra fora. Sério? É o mesmo princípio, né? Tá bom, talvez, ou também não. De qualquer forma, o sangue quente se mostrou uma teoria bem burra, porque não é o caso. Não se sabe. As pessoas morreram mais. Não, as pessoas morreram mais. E aí, rapidamente, o conselho médico da cidade falou: esse pá é Deus mesmo. E aí começaram a falar que era uma ira sagrada. E aí, né, várias estratégias foram pensadas. Pô, como é que a gente vai parar as pessoas de dançarem, né? Eu sei. Põe um Armandinho. Armandinho acaba qualquer festa. Quando Deus te desenhou, galera, vai... assim. Não, mas eu já ouvi um cara falando isso. O cara, dono de casa noturna, quando ele quer mandar tudo no Rio Grande do Sul, né? Quando ele botava... Não, quando quer acabar, que eu ponho o disco do Armandinho. É o Legião Urbana, né? Mas um beijo pro Armandinho. Bem, de qualquer forma, né? Louco é um poeta. Louco é um poeta, né? Bem, Alexandre, mas de qualquer forma, o Armandinho não existia no século XVI, infelizmente. Tal, eu acho. E por isso eles tentaram outras estratégias. Dentre elas, eu juro que não é piada, mas eles decidiram construir palco e levar músico pro lugar. Sério. Tipo, pra estimular a crise ao máximo, a dança ao máximo. E os músicos entraram do bim do bum. Os caras acharam que estavam gastando, né? E aí as pessoas perceberam que, na verdade, aumentou o número de pessoas pra ir dançar. E a pegar a doença, seja lá o que for. Tipo, não deu certo. Não tinha o que fazer, velho. Eles botaram músicos pra estimular, só que ficou muito divertido à noite. E aí várias pessoas foram entrando. Então, até músicos assim, entraram pra dança e tal. A merda. Bem, por conta desses diagnósticos, né? Todas as tentativas, falhas e tal, alguns dançarinos foram levados até um santuário ao católico São Vito. Imagina, levar a pessoa no braço, assim, dançando, carregando. E lá, né, esse santuário católico ficava nas colinas da cidade vizinha de Saverne, onde eles botaram um sapato vermelho e ficavam em torno de uma estátua de madeira do São Vito. Nas semanas seguintes, acredite se quiser, Alexandre Níquel, mas os escritos dizem que começou a diminuir até que chegou ao fim. Foi São Vito. Olha aí. Então levaram lá pro lugar? Pro santo. E isso é o que está escrito, provavelmente. Tem muito migué, muita mentira nesses... Como eu já falei antes. Eu acho que pode ser... É aquela coisa que parece um fator, mas é outro, né? Pra caralho. De repente tirar lá do ambiente. Isso. E é o argumento religioso também, né? Tipo assim, pra pessoa aquilo mexe em um lugar. Um dançarino, obviamente, ia fazer a pessoa dançar mais. Pô, quem teve essa ideia estúpida, tá ligado? E aí, nesse caso, trouxe esse apelo religioso e, pô, nesse lugar do cérebro, entendeu? O assunto ficou e acabou que ajudou. Mas vale lembrar que isso aconteceu no século XVI, onde superstição ainda era um lance muito poderoso, muito forte. E, de qualquer forma, né, cara, as pessoas acreditavam que tinha... A explicação para essas danças foi, tipo, ira sagrada, raiva de Deus, aí misturou tudo, né? Estava numa crise de alimento, aí Deus tá com raiva da gente por algum motivo, e as pessoas foram colocando, né, sempre em punição de Deus, ou envolvimento do diabo. Tinha até algumas teorias da época, bem machistas, que falavam que tinha relação à sexualidade feminina. Como que assim? A primeira mulher que começou a dançar, que eu esqueci o nome dela aqui, que tá no roteiro, ela tinha
promíscua. E aí levou um clima diabólico. E aí a galera começou, enfim. Mulheres nessa época eles diziam que elas eram mais suscetíveis a possessões demoníacas porque elas tinham mentes e morais mais fracas. Isso aí é ciência, né? Cala a boca. Não, nesse caso é verdade. A Frau Trofé. Ela provavelmente... Os caras religiosos da época achavam que mina o diabo entra mais fácil. Isso. Tá. Que é mais fraca da cabeça. O pessoal é muito machista mesmo. A galera não é muito... Não. Faltou um natura ali. Boticário maneiro. Bem... Faltou desconstrução, galera. Faltou. Bem, de qualquer forma, né? Algo assustador é que essa foi a epidemia de dança maior, assim. Mas outras ocorreram. Tá ligado? Anteriormente. Em 1370... Mas calma aí. Tu vai falar das teorias porque que acha que aconteceu, né? Sim, cara. Não vai me deixar assim. Vou, calma. Fica tranquilo. Nós apostamos na KTO! Karma! Para com isso! O que foi? Eu errei uma nota? Quero seriedade. Eu sei, cara, mas é porque é muito difícil cantar sobre algo que... Machuca. Fala um pouco da sua vida, às vezes, né? Alexandre. Fred Mercury. Alexandre. Eu quero atender como Fred Mercury. Tá, Alexandre. I want you... Tá. Vai, vamos. Não o quê? Foca, meu. A gente tem que falar sobre a KTO. É a introdução do episódio, os caras nem ouviram o episódio ainda. E, meu, tem muita gente reclamando de ti. Não, o pessoal fala. Fala o que de mim? Que você tá atrasando o podcast, que eu levo tudo nas costas, que eu sou xarope, que eu sou muito legal. Cheio de Lícia no Mistake é muito legal. Cheio de fera. Alexandre. E aí eles falam, meu, Bitinho... Tá te segurando. Bitinho tem que ir pra vala. Olha eles só. falam. Mas, vamos focar. Vamos falar de KTO. Poxa, gente. Posso falar um pouquinho de KTO? Olha, até pode, né? Mas não sei porque que eu tô aqui ainda. Tu tá aqui porque tu tem uma chance. Tem? De apostar em ti mesmo. Apostando na KTO. KTO é o melhor site de aposta que existe, Vitor. A KTO é a esperança pro oprimido, Vitor. A KTO é a tua chance de ser alguém, Vitor. Porque lá tem futebol, tem basquete, tem MMA, tem tênis, tem tudo que é esporte. Eu sei jogar tudo isso. Não precisa saber jogar. Precisa entender. Não é a Olimpíada. Precisa entender quem é que vai bem, quem é que vai perder, quem é que vai ganhar, quem tu acha, né? Porque a gente não tem certeza de nada nessa vida, a não ser de que merecemos uma segunda chance. Lá na KTO, é fácil de colocar o dinheiro, é fácil de tirar o dinheiro. É muito fácil de trocar uma ideia com o pessoal. É verdade. Instagram, KTO Brasil, eles falam contigo, às vezes falam comigo sobre coisas pessoais. Lá no site deles, já falei, né? Tem tudo, pode apostar às vezes no meio, durante o jogo. Tem as odds que vão mudando. No segundo tempo muda às vezes a odd. Porque depende de como tá o jogo, né? Evita 1-0 com um time. Se você apostar no time que vai virar, você tem que ganhar mais dinheiro. Bem mais, né? Os odds mudam. As odds mudam bastante. E Vitinho tem o cupom, né? Tem o cupom. O cupom é a tua chance. É um presente nosso com o nosso parceiro KTO. Virei mineiro do nada. Que é o seguinte, é 20% em cima do primeiro valor que você colocar. Ou seja, se você colocar lá R$100, você coloca o cupom HPB e aí você vai ganhar 20% em cima dos 100, meu querido. Ou seja, de novo, outro erro de português, você vai ter R$120. Cupom é HPB. Vai lá pela primeira vez, HPB. KTO.com. Mas antes, quero falar que existiam outras epidemias de dança menores e nenhuma delas chegava no ponto de a pessoa ficar em transe igual essa. Essa que eu contei, de Estrasburgo, a pessoa entrava num transe, dançava pra caralho o dia inteiro. As outras anteriores, a pessoa, tipo, alguém me ajuda, não tô conseguindo parar de dançar, entendeu? A pessoa ficava nessa. E aí, em 1370 e em meados de 1400 também rolou. Pela região mais próxima ali. E de qualquer forma, né, cara, as pessoas ficavam tentando transportar as pessoas, tentando resolver, e muitas pessoas falavam que era novamente um castigo de Deus, atribuíam 100% a questões religiosas. E, Alexandre, uma coisa interessante é que depois dessa epidemia, depois desse negócio desse santo, a epidemia acaba e as colheitas começam a melhorar e a situação econômica fica um pouco mais aceitável, e aí somem. Aí, ó. Quem sabe o São Vito, meu primo. De repente né? Quem sabe? Não. Mentira. De qualquer forma, o que causou, né, Alexandre? Você deve estar me perguntando o que causou. Ó, Vitor, traga a resposta. A resposta é que ninguém sabe 100%. Mas tem vários. Sabe 70? Tem uns 70, 80, 60. É o seguinte.
Primeiro, muitos especialistas primeiro questionam se rolou. Pode ser o velho e bom Miguel. Não, isso aí rolou. Não quero saber. Próximo. Você quer? Tá bom. De qualquer forma, as evidências apontam que a epidemia é uma espécie de contágio cultural que passa por populações em extrema dificuldade. Tipo, a dificuldade está tão grande que cria-se um sentimento geral no zeitgeist, no espírito do tempo das pessoas, e as pessoas se submetem à histeria coletiva. Isso é uma explicação bem simples. Mas mesmo assim, muita gente fala, tipo assim, cara, isso aí é meio difícil porque é um nível muito alto. Tipo, as pessoas ficaram por mais de uma semana dançando sem parar até a morte. Tipo, tem que ser uma histeria Não é coletiva. todo mundo enlouquecer e saquear um bagulho, né? Não é um tipo de respeitar os direitos humanos com uma pessoa, tá ligado? É tipo um lance muito... A pessoa tem que estar muito dentro daquilo. Mas, de qualquer forma, uma outra teoria é que existia um fungo no centeio. Olha aí. Que é tipo relacionado ao LSD. Que provavelmente as pessoas eram vítimas de intoxicação. E aí, alucinação, contrações violentas. Mas isso também é muito questionado. Porque as pessoas... Era nítido que as pessoas não queriam dançar e continuavam dançando. Tipo, não era tipo assim, as pessoas vendo, eu tô no show. Não, era tipo a pessoa maluca ali assim, igual um zumbizinho da dança. Era tipo isso. E um outro, né, enfim, essa doença psicogênica aí que eu tô falando é a histeria em massa, como eu falei, que talvez possa ter acontecido com o povo de Estraburgo. Mas uma coisa interessante é que em 1700 rolou um lance parecido com com alguns conventos europeus. Né, mais ou menos no século XVIII, ali mais ou menos, algumas freiras começaram a se contorcer, convulsionar, expumar pela boca, fazer gesto obsceno, subir em árvore e miar como gato. Sexta-feira. Isso, pô. Tem coisa de gente que faz coisa muito pior, né? É. Não, mas e aí provavelmente é porque essas minas, elas estavam obcecadas com lance de pecado e possessão demoníaca, entendeu? E aí isso vai entrando num lugar na cabeça que, dependendo do estímulo, Mas gatilho. eu acho que eu tô quando do comer comida estragada. Fungo do centeio lá. Fungo do centeio. E aí, de repente, dá um gatilho de um lance inconsciente aí que tu tá pensando bastante. Sim. Talvez fique mais sugestionável. Sugestionabilidade é provavelmente uma das maiores aí explicações pro que aconteceu. Né? Que você vê a pessoa dançando e você dá vontade de dançar e você não consigo controlar, tá ligado? Isso é meio burro, né? Acho que é isso. No final, as pessoas são muito burras. Acho que é somado a conflitos sociais e religiosos da época, doenças, colheita foi lá ruim, alta no preço, com a comida estragada, miséria, comida estragada, tudo isso somado a uma grande doença que é meio que é uma explicação. Eu acho que é muito sobre isso, tá ligado? Tipo, eu vi uma série que é meio ruim, mas eu vi até o final, então, né? Que é Leftovers. The Leftovers. Não é uma série ruim, é uma série que não é boa só. E uma frase muito boa da série é que as pessoas não procuram por felicidade, por sucesso. Elas procuram por propósito. Tá ligado? Algo que dê pra elas um sentido de elas estarem vivas. Ponto. E talvez seja algo relacionado a isso. Tipo, a dança, seja ela o que for, explicaria todos os problemas que estavam acontecendo naquele período, tá ligado? Porque a dança, o que estava acontecendo ali, né, aquele ritual, aquele controle, daria uma explicação para os problemas da colheita, entendeu? Tipo, porque é um demônio, é um deus com raiva, um santo puto, é algo do tipo, entendeu? Então eu acho que é uma resposta para... Porque tem uma frase muito boa da galera eu esqueci qual é o nome da psicóloga que faz podcast também, que é sofrimento sem... Meu Deus, vamos lá. Sofrimento sem significado causa desespero. Tá ligado? Quando a pessoa passa por algo traumático, um sofrimento, uma coisa, ela precisa dar um significado para aquilo. Se ela não dá um significado para aquilo, seja ele qual for, até um demônio incorporou nas pessoas, ela é desesperador demais. É uma coisa muito difícil de se lidar. Então, quando você tem um sofrimento e você atribui uma explicação, você não chega no desespero. E aí as explicações podem ser boas, podem ser ruins, né? E uma delas era, não, pô, a gente tá passando esse sofrimento todo aí, a gente tá passando por esses problemas de comida, né? Colheita tá ruim e tudo mais, porque um demônio tá aqui na gente, ó, tá vendo? Aqui, ó, as pessoas dançando, entendeu? Então essa sugestionabilidade que você falou pode ser a principal explicação. E de qualquer forma, né, cara, teve um cronista que escreveu que 1517 foi realmente um ano muito ruim
para aquela região. E no verão seguinte, orfanatos, hospitais, abrigos estavam lotados. Então era meio que era uma angústia Clima muito grande. pesado. Uma angústia muito grande. E aí, né, obviamente, em 1518, essa epidemia de dança que eu falei que aconteceu algumas vezes, provavelmente foi a última. Não tivemos mais, infelizmente. Não dá nem pra estudar melhor, né? Meio que é. E uma coisa que é muito interessante, né? Que eu falei do Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo do povo, assim. O misticismo era algo muito presente, tá ligado? No dia a dia das pessoas. Todo mundo tem um parente, às vezes do interior, geralmente, né? Que tem explicações muito místicas para as coisas. E às vezes é só uma tromba d'água, aquela chuva, não é? Não é tipo, sabe? E essa sugestionabilidade mística, ela era muito grande no século XVI, século XV. E aí, com o tempo foi passando, a gente foi desenvolvendo, entendendo o que é ciência e tudo mais, a chance da gente atribuir explicações sobrenaturais foi diminuindo e o espírito do tempo das pessoas trazia explicações muito mais de causa e efeito do que de coisas extra-humanas. E aí isso foi diminuindo essa sugestionabilidade. E fazendo com que, né, enfim, hoje em dia, as pessoas, quando veem um grande problema acontecendo, as pessoas procuram explicações materiais, físicas, reais, palpáveis, que você possa calcular, mensurar, do que você pensar, será que Deus tá puto? Idealmente, né? Como assim? Teoricamente as pessoas fazem isso, isso. Mas existe uma parcela muito grande que ainda faz. Começa a dançar. Eu sou em Mercúrio retrógrado. Isso, justamente. É por isso sim. Uhum. Exatamente. Não é porque teu pai foi comprar cigarro, não. É por isso que você é desse jeito. Mas é verdade, pô. Justamente. A gente tem explicações hoje para a gente atribuiu significado para os sofrimentos de outra forma. Outros tipos de significados. Entendeu? Entendi. E é um exercício aí que muitos terapeutas falam, né? Que é quando você passou por um lance traumático, assim, você tem que ressignificar aquilo ali. Tipo, o que acontece... Porque quando a pessoa não... Sabe quando o psicólogo fala, tipo assim, você não pode ignorar o que aconteceu. Você não pode tapar. Sabe aquela dica irônica que a gente dá pros ouvintes quando tem um problema? Guarda ele bem guardadinho lá no fundo. Uhum. Não é verdade, né? É irônico. E é justamente o contrário. Você tem que botar ele na mesa pra entender de outra forma, ressignificar. Eu tive muito isso em relação à ansiedade. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e por muitos e muitos anos eu enxergava isso como se fosse uma parada que, um monstro dentro de mim, assim. Um lance meio que, eu tenho minha vida e tem esse troço, que é a ansiedade que de vez em quando ataca, e eu fico desesperado. E aí, com o tempo, com esse papo de um psicólogo de ressignificação, a psicóloga repetia isso constantemente, falou pra eu tentar identificar de outra forma, né? E eu consegui ressignificar foda. Porque eu acho que hoje, né, a minha ansiedade é justamente o que foi a peça torta que eu tenho dentro de mim que me tirou da minha realidade. Que não me fez reproduzir a realidade que eu vivia, e aí eu fui pro mundo que eu tô caminhando hoje. Então o que eu fiz? Eu ressignifiquei um problema, entendeu? E eu sei que eu ressignifiquei e não tô me enganando, eu realmente cheguei nessa conclusão. Pô, se eu não fosse ansioso, eu talvez aceitasse a realidade como eu era. A realidade que eu vivia quando eu era adolescente, quando eu era criança, que era uma realidade que eu não queria viver hoje. Quer ser, enfim, mais fudido das ideias. Entendeu? O importante é que tu tá bem, Vitor. Tá bom. Isso que é importante. Entendeu? Gostou do episódio? Níquel? Quê? Não. Níquel. Hã? Não. Alguém... Segura. Não, Níquel. Alguém para o episódio. O Níquel tá com a epidemia da dança. A gente tem que acabar o episódio. Não. Não. Eu não sei. Mas alguma coisa que eu não deveria. Tá bom. Gente, um beijo. Então é isso. Essa é a história da epidemia de gente dançando. Um grande beijo. Tchau. Beijo.